chances do Fluminense contra o Manchester City na final do Mundial de Clubes da FIFA, minha gente, é isso mesmo, né? Flusão, tem chance de ser campeão do mundo? Pode ser campeão do mundo diante do City? Não é uma luta inglória da parte do clube brasileiro, no caso, o Fluminense contra o gigante europeu? Não seria, não é uma luta inglória? Vale a pena mesmo toda essa expectativa, todo esse afã, essa loucura, enfim, da torcida do Fluminense, esse sonho aí, né? Vale a pena tudo isso? Ou é melhor deixar de lado? O que importa mesmo é o vice. Já passou pelo time africano, né? Agora, o que vier é lucro. Então, pra que ficar sonhando alto e tudo mais? Gente, este é o assunto desse vídeo aqui, né? Este é o assunto desse vídeo e é muito provável que eu surpreenda muita gente com o que eu vou falar aqui, né? De cara, eu antecipo pra vocês aqui que eu não gosto nada desse discurso derrotista, né? Quando ele envolve algum time grande do futebol brasileiro, ok? E o Fluminense é, na verdade, um dos grandes clubes do futebol brasileiro. É mesmo? É um dos maiores do Brasil? Sim. Então também é um dos maiores da América do Sul? Sim. É um dos maiores da América Latina? Por certo que sim. O Fluminense, portanto, é também um dos maiores clubes, gente, de futebol do hemisfério ocidental. Ponto. Ok? Então, se é tudo isso aqui no Brasil, é também na América, é também nas Américas, é também no hemisfério ocidental. Ponto. Não pode adotar, de forma nenhuma, o discurso derrotista, na minha opinião. Então tem que fazer o quê? Tem de lutar. Essa luta não é inglória? Quem foi que. Quem foi que trouxe esse debate aí da luta inglória aí? Né? Num momento tão inapropriado como esse. Esse momento de lutar pela glória. Não existe, na verdade, né, luta em glória quando se trata de um time grande. Tem que ter luta pela glória. E aí, se for derrotado esse time grande, terá sido derrotado com luta, né? Com disposição, com entrega, com loucura, com fidelidade ao gigantismo, né, do próprio clube e fim de papo. É por aí que tem que ser. Então você está falando que o Fluminense é favorito contra o City? Evidentemente que eu não estou falando nada disso, porque o City é favorito contra o Fluminense. Isso é óbvio. Mas o Fusão não pode desistir. Vamos comentar sobre isso aí. Antes, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo aqui tem um patrocínio da 1xBet, para você que curte aí uma aposta esportiva. A 1xBet é uma gigante do mundo das apostas, né? A mais confiável do planeta Terra, que entrega para você uma relação muito cordial com você como apostador. Não vai te ver só como apostador, mas como um consumidor mesmo, né? De tal sorte que não vai ter aquelas suspensão de mercados nos acréscimos das partidas, né? Momento em que muita coisa se decide no futebol. Não vai ter isso. Também, se você ganhar um valor mínimo, você pode pedir para sua conta e cai imediatamente, como em qualquer casa de aposta. Se você pedir um valor muito alto, se cair lá um valor, se você ganhar uma aposta de 10 mil reais, 3 mil reais, 3 mil reais que seja, meu irmão, vai entrar na sua conta. Olha, pode demorar, viu? Pode demorar um mês, dois, três, quatro. É, gente, é isso mesmo. Isso não acontece com a XBET. Então, se você curte uma aposta esportiva, essa é a dica para você. Então, não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para se cadastrar lá na OneXBet, mas use o código promocional OneXJosa, que vai te permitir dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, né? E vai falar para os caras, né? Olha, cheguei aqui por causa do Josa Novales, de tal sorte que eles vão continuar apoiando aqui o meu trabalho. Ok? De quebra, você tem esse próprio jogo para você postar. Só que, se você é torcedor do Flu, eu não aconselho. Nunca é bom você apostar no próprio time, no time para o qual você torce. Não é legal, isso não é sério, não é objetivo. Entende? Então, agora, se você não é torcedor do Fluminense, é de fato uma grande dica de aposta aí. Né? Uma grande dica de aposta. Você apostaria em quê? Eu apostaria em gols. Não era a vitória do City, não. Por incrível que pareça, eu acho que não é aposta válida. Não é aposta válida. Porque o nível de segurança aí não reduz a possibilidade que tenhamos aí uma surpresa. E a odd não está tão alta assim, né? É que corresponde aí que, enfim, a o que pode ser o surgimento de uma surpresa aí.
Ao mesmo tempo, é um tipo de jogo que pode sair gols. Podemos ter gols no primeiro tempo. O City pode fazer lá os seus 2, 3 gols no primeiro tempo, acabar o jogo. O Fluminense também, de repente, faz. Tá num dia, barra noite encantado, faz também. Né? E aí, resolve tudo. Ou o jogo pode ficar no 0x0. E aí tem um gol no segundo tempo. Depois do gol do segundo tempo, do primeiro gol, o segundo deve vir com muita facilidade, porque o time que estiver perdendo vai tentar se abrir. Ou vai marcar o segundo, ou vai levar. Foi mais ou menos o que aconteceu no jogo do Fluminense contra o Al-Ahly. Então, na minha opinião, eu iria em, no mínimo, 2 gols nesse jogo aí. Essa é a dica de aposta para você que curte uma aposta esportiva, tá? O XBet, cadastre-se lá, mas coloque lá o código promocional OXJOSA também, que é importante para o meu trabalho. Beleza, gente? Beleza. Olha, o City não vai se utilizar do belga, o De Bruyne, que está ainda... Por que ele foi lá pro... Ele foi porque faz parte ali do... Né, de toda a propaganda que envolve o Mundial, né? O De Bruyne não vai ser utilizado, já foi cortado. O Holland também não vai. Né? O Holland já foi cortado porque também não está em condição de jogar. Então, a gente está falando de 2 dos grandes jogadores do City. 2 dos melhores jogadores do City. Sem dúvida nenhuma. De Bruyne, para mim, é um dos maiores meio-campistas do mundo já há muito tempo. Ok? E o Holland é um jogador que entrega gols de qualquer maneira, em qualquer momento. A qualquer momento, ok? Ok. Só que o City, ainda assim, é um time muito forte. A gente olhar para a escalação, a provável escalação do City vai ser composta pelo Ederson, o Walker, o Rubem Dias, né? Rubem Dias, o Ake, formando ali uma espécie de... Né, talvez o Gvardiol também, Gvardiol, né? Ou Gvardiol, como alguns falam. Na verdade, é Gvardiol que fala, né? Formando ali essa primeira linha, né? Então a gente tem ali, portanto, uma linha de 3 ali, na verdade, né? Uma linha de 3, não, uma linha de 4 ali. Pode ser que um desses jogadores saiam, vai praticamente trabalhar como volante, deixando ali uma linha de 3. Isso também pode acontecer. Aí vai ter também o Rodri, o Kovacevic, o Bernardo Silva, o Foden, o Grealish e o Julian Álvares, que não jogou, né, gente? Não jogou o primeiro jogo. Esse deve ser o time titular. É um time massa, meu irmão. E não é só um time massa por causa dos jogadores, é um time massa porque essa maneira de jogar está muito estruturada. Né? Já está muito bem, é muito bem executada. É um jogo de memória que acontece com muita facilidade. Os caras têm que estar realmente num dia ruim. Agora, esse dia ruim, ele não pode, ele não surge na vida de um clube de futebol apenas por questões circunstanciais do próprio time. Os caras olharam para a noite, a lua não tá bonita, né? Então a gente não consegue jogar bem hoje, o cara ficou pé da vida porque a lua não tá bonita hoje. Não é por causa disso. Um time grande costuma ter um dia ruim, né? E o seu jogo não flui, não acontece, também por causa do adversário. O adversário também responde pelo dia ruim desse outro time grande. Então vamos falar do adversário, que é o Fluminense, que também é um time grande de futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, e das Américas, né? O Fluminense é um gigante europeu também, é um gigante do futebol brasileiro também, e todo gigante brasileiro é um time que tem que postular também, né, ser um gigante aí em algum momento no futebol mundial. Isso vai, evidentemente, acontecer quando esse clube brasileiro ganhar um título dos europeus. Pode ser agora. Por que não? Qual é a chance do Fluminense de ganhar esse título? Pequena. É inexistente? Não. É uma chance pequena. Por quê? Porque os dois times praticam o mesmo tipo de jogo, só que o City tem um know-how maior na aplicação desse jogo. Ok? Dito isso, o Fluminense tem que pleitear a vitória. Não pode abaixar a cabeça, acho que isso não vai acontecer. Né? E tem que buscar a vitória. Chegou um ponto que o Fluminense, em virtude da sua grandeza, tem que parar de se preocupar com a grandeza do City, meu irmão. Ele tem que se preocupar com a sua grandeza. É isso. Todo mundo sabe como é esse time do City. Todo mundo sabe o que vai fazer em campo. Todo mundo sabe como é que joga. Todo mundo sabe da beleza, do encantamento que ele produz com o seu futebol. Todo mundo sabe disso. Chegou o momento de parar de se preocupar com isso. Até porque as chances do Fluminense não passam muito, veja você, não passam necessariamente pelo City, passa pelo Fluminense. A chance do Fluminense, né, passa muito pela sua condição, pelo que ele conseguir fazer no jogo. Primeira questão, e o Diniz já foi muito bem nessa daí, né? O Fluminense tem que praticar o seu jogo, ou pelo menos tentar praticar o seu jogo. O Diniz já deixou claro que é isso que vai acontecer. Vamos tentar praticar o nosso jogo aí, sem os mesmos erros que cometemos contra a equipe do Al-Ahly. Essa é a pegada. Parabéns ao Diniz por causa disso aí. Tá correto.
Porque o Fluminense, gente, só consegue grandes feitos quando consegue praticar o seu futebol. A gente viu isso contra o próprio Al-Ahly. No primeiro tempo, o Fluminense não conseguiu colocar em campo a qualidade do seu jogo. E aí o Fluminense teve ali um primeiro tempo em que poderia perfeitamente até levar gols da equipe. Poderia ter levado gols da equipe egípcia. No segundo tempo, o Fluminense consegue praticar o seu jogo tradicional. E aí o Fluminense cresce muito. O Fluminense, nos momentos em que conseguiu executar o seu futebol, ele sempre se deu bem. Então o Fluminense não pode tentar fazer um jogo diferente, sob o risco de se dar mal. Ainda que o City não esteja bem nesse dia, se o Fluminense não pratica o seu jogo, ele vai se dar mal, porque ele não tem know-how no jogo, por exemplo, defensivo. Ele não tem know-how no jogo de fechar os espaços defensivos ali, preocupando-se sobretudo com isso. Entende? O Fluminense tem ali um know-how de jogar, tentando atacar, tomar o domínio ali do jogo, tentando jogar notadamente ali no campo de defesa do seu adversário, né? Sobretudo no último terço do campo. É isso que o Flusão tem que fazer. Josa, mas vai conseguir? Não importa, meu irmão. Tem de tentar. Entende? Porque se não tentar, vai ficar recuado. E aí o City vai detonar, porque o City gosta desse tipo de jogo. Você acha que você monta um grande bloqueio defensivo e o time do City não vai conseguir furar esse bloqueio defensivo? É um time que é treinado para isso o tempo inteiro. Não tem saída para o Flu, a não ser tentar jogar. A possibilidade do Flu ganhar esse título não é se defender do City, para tentar jogar nos espaços, nos erros defensivos do City. Os caras fecham muito bem, atacam muito bem. Os espaços ofensivos. E os caras atacam muito bem. Os espaços defensivos também. Fechando-os para o seu adversário. E quando o adversário ataca a bola, também atacando o tempo inteiro ali. Né? As iniciativas do adversário, fechando os espaços, atacando os espaços defensivos, como eu disse. Fechando os espaços e tentando recuperar essa bola de qualquer maneira. Então não adianta pensar num outro jogo. Tem que tentar atacar o City. Se vai conseguir ou não, vai depender da qualidade na execução da proposta. Aí você vai vir depois do jogo e falar, você falou que o Fluminense ia jogar para tentar ter uma maior passe de bola, fazer esse jogo ofensivo, trabalhando no campo do adversário e tudo mais. O Fluminense teve uma passe de bola ridícula, Josa. Você falou que o Fluminense jogaria assim. Uma coisa é o time tentar, a outra é conseguir. Pode ser que o Fluminense não consiga, mas não pode fugir dessa tentativa não. O Fluminense vai ter que contar, sim, um pouco, sim, com os afagos da fortuna, que é a deusa grega da sorte, né? Agora, essa tal deusa grega da sorte aí, que no fim das contas virou até a deusa greco-romana da sorte, né? Ela só gosta de acariciar os varões, digamos assim. Na Grécia, eram os atletas, né, de grande porte que eram acariciados pela fortuna. A fortuna é uma deusa complicada, ela gosta de quem faz sucesso, de quem é corajoso, de quem busca o protagonismo. A sorte não quer estar associada àqueles que dialogam com o fracasso. A sorte ela é oportunista. Ela gosta de ficar de boa, de namorar, de ficar enamorada e namorar, né? Aqueles que praticam o sucesso o tempo inteiro e que buscam o sucesso o tempo inteiro. Então, até por isso, o Fluminense tem que buscar, na verdade, o controle do jogo. Ainda que não consiga. E aí contar, na verdade, com os afagos da fortuna, com um dia, sim, ruim do City, que também pode ser construído pelo próprio jogo do Fluminense, e com a tal da bola vadia. Né? A bola vadia pode aparecer. Agora, a bola vadia também aparece em quem executa melhor a sua proposta. Essa tal de bola vadia, né, que tem ali uma certa relação com a própria deusa da sorte e a fortuna, ela geralmente ela aparece, né, no futebol daquele time que está tentando e executando muito bem a sua tentativa. O Fluminense provavelmente vai a campo certamente com o Fábio, o Samuel Xavier, o Nino, o Melo e o Marcelo, né? Grande Marcelo, jogando um absurdo, né? André, esse menino aí que é sem palavras pra esse cara, gente. Porque todo mundo sabe que o André é um baita jogador, né? O próprio Guardiola que estudou o City, tá? Andou falando do André. Mas, gente, o Martinelli, pelo amor de Deus, né? O que jogou o Martinelli chega a comovente. E outro também que jogou muito, que me comoveu na partida, foi o Arias. O John Arias. Motorzinho no Fluminense, em todo canto ele tava. Né? O Paulo Henrique Ganso, elogiado inclusive pelo pessoal do City. John Kennedy pode ir pro jogo começando como titular, o que é sensacional na minha opinião. Tem de começar com o John Kennedy. Se for este o caso, parabéns ao Diniz. Até porque, né, a gente tem que falar que o Keno foi um dos que parece que sentiram, né? Sentiu muito o jogo contra o Ali e não foi bem. E o Germancano, que é outro que me comove. O cara, né, impressionante o Cano, né? O
profissionalismo desse jogador, a condição física desse jogador. Então veja, o Fluminense tem de tudo aí pra surpreender. Se tem uma surpresa aí que pode aparecer de um time aqui sul-americano contra um time como o City, é o Fluminense. Primeiro, se o Fluminense tem uma proposta muito diferente, né, proposta de outros clubes brasileiros, e leva a campo essa proposta contra o City, esse Fluminense ele pode ter problemas contra o City. Porque o City está acostumado a jogar contra times que se fecham contra ele. O Fluminense, contudo, é o tipo de equipe que tenta, né, espelhar. Que espelha, é um jogo espelhado. Pelo menos em termos de ideias, a gente tem um espelhamento ali, né, dentro de campo. Então esse pode ser um problema para o City. E aí, no caso, eu acho assim. Acho que o Fluminense tem que tentar, como eu disse. Tem que buscar, fazer essa tentativa o tempo inteiro. E aí, meu irmão, tem que lembrar daquela frase do Diniz lá, né? Vou terminar até falando dessa frase aqui. Que ele falou pro pessoal antes do jogo contra a equipe do Al-Ahly, né? Abre aspas pro Diniz. Ele falou o seguinte: vocês estão prontos, né? Estão prontos para encantar o mundo. Estão prontos para encantar o mundo. Não tenham medo. A ideia de encantar o mundo é muito legal, né? Mostra muito que é a ideia de jogo do Diniz. Não é surpreender o mundo, é encantar o mundo, né? Vocês estão prontos para encantar o mundo. Não tenham medo. As favelas do Brasil, o racismo, a pobreza, né? A exclusão social. A gente joga por essa borra, falou o Diniz. Fecha aspas. Muita gente pegou no pé dele. É impressionante, né? A má vontade com o Fluminense. A má vontade com o Fluminense é inacreditável. E dessa má vontade vem a torcida contra o Fluminense. Eu entendo você que torce contra a equipe que está torcendo contra o Fluminense, né? Eu entendo, mas eu acho um absurdo neste momento. Eu acho, particularmente eu acho, né? Muita gente pegando aí no pé do Diniz, inclusive pegando no final da frase, que você pode falar assim, ele fala, estamos jogando por essa borra toda. Você pode entender que ele está falando que tudo que tal é uma borra. Não, a borra toda, no caso aí, é o que tem de injusto. Entendeu? O que está errado em tudo que ele falou. Não é a favela que é uma borra toda, não é, tal. Você está entendendo, gente? Ele não está falando que as pessoas pobres é uma borra toda, tal, como alguns estão utilizando de má fé para detonar o Diniz por causa disso. Pelo amor de Deus, se detonar o Diniz por causa disso, é detonar o Fluminense nesse momento. Fusão, meu irmão. Goste do mundo ou não, é Brasil amanhã no Mundial da FIFA. E, meu irmão, enquanto europeu, eu sou Brasil. Não quero conversa. Não quero conversa, sou Brasil. Porque eu sou muito brasileiro. E sou muito Fusão. Porque o Fusão resgata aí, ou pelo menos tenta resgatar, o melhor do futebol brasileiro. O próprio Guardiola fez menção a isso, comparando esse Fusão aí à seleção de 82. Então o Diniz está muito certo nessa fala aí. Espero que ele reproduza falas como essa no vestiário contra o City, e sobretudo no segundo tempo, porque o primeiro tempo pode ser muito complicado para o Flu. E aí, para o Flu reverter isso aí, vai precisar não somente de futebol, mas de um choque anímico. E frases como essa têm o potencial sim de gerar choque anímico no jogador de uma equipe. Então muita sorte à Fusão. Se não conseguir, meu irmão, que perca lutando, né? Agora, não entregando. Eu tenho pra mim que não vai entregar, não vai se entregar. Não vai ser o Raw Red Diamonds, que já entrou com o City, marcando, né, anunciando pra sua torcida, né, a disputa pelo terceiro lugar, né, no dia tal contra o outro time tal, contra o time egípcio. O Fluminense não é assim. Parabéns aos japoneses, que tem um entendimento do que é o seu tamanho e já até anunciou outro jogo. O Fluminense não tem o tamanho do Raw. O Fluminense é um gigante. Entende? Então tem que pleitear a vitória e a conquista do título. Para tanto, tem de parar de se preocupar tanto com o City agora e se preocupar com si próprio Fluminense. A condição do Fluminense ganhar é se preocupar consigo próprio e pleitear o seu jogo dentro de campo contra esse gigantesco, enorme, maravilhoso time do Manchester City. Fluminense, campeão do mundo, gente. Temos que acreditar nisso sim. Temos que acreditar. Neste momento, a torcida tem que acreditar muito nisso sim. Depois se não der certo, não importa, tem que acreditar nisso. Porque se a torcida não acredita, fica muito mais complicado, evidentemente, dos jogadores da comissão técnica acreditarem.